Ana, que está com uma agenda movimentadíssima, mas encontrou tempo para conversar conosco. Deputada, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vinda à CBN Cuiabá. Boa tarde, Marcela, João Edson, Juliana, a todos aqui do CBN Cuiabá. É sempre uma honra estar aqui, né? Uma forma de nós também estarmos prestando conta do nosso mandato, de tudo que nós estamos fazendo, seja Brasília, aqui em Mato Grosso, né? Então é uma grande honra estar com vocês. Nós que agradecemos, e o WhatsApp agora está liberado para você conversar com a deputada, colocar o seu questionamento 99803-5580 para você participar aqui da nossa conversa. E, deputada, se me permite, a senhora comanda a União Brasil aqui na capital e eu vou pedir para a senhora fazer esse balanço, né, do União Brasil. A janela partidária foi devidamente fechada, esse movimento, existe aí, né, uma possibilidade, inclusive recente, uma entrevista do Dilemário, se não me engano, a possibilidade de fazer 6 cadeiras, um número bastante expressivo, e a senhora conduzindo, fazendo os convites. Como é que a senhora avalia que está preparado a União Brasil para um ano eleitoral tão importante? Então, veja, eu tive a oportunidade aí, assumir União Brasil aqui na capital numa data muito simbólica, que foi dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, né? Recebi essa missão muito com esse objetivo de nós formarmos a chapa do União Brasil aqui em Cuiabá, né? E felizmente nós tivemos boas adesões, né? Tanto que o número permitido pela legislação eleitoral é de 28 nomes que vão sair aí na disputa, que é o número de cadeiras mais um, né? E nós formamos uma chapa, hoje nós temos 40 nomes que estão à disposição do União Brasil e que lá na convenção será feito esse filtro, né? Importante o registro que não há uma situação de medo de quem veio para ser candidato e não ser, até porque tem 12 nomes ali que sabem exatamente que estão ali na disputa de uma vaga, né? Então nós temos em tese os 28 nomes e 12 que estão ali tentando, se alguém desistir, tentando mostrar que talvez esteja mais preparado que um dos 28 nessa disputa. E acredito que fizemos um bom trabalho, primeiro porque hoje União Brasil é a maior bancada da Câmara de Vereadores, né? Então, nós conseguimos ali, nós já tínhamos a Michele Alencar, nós tínhamos o Cezinha Nascimento, né? E agora nós temos aí o Dilemário Alencar e também o Dr. Luiz Fernando. Então, é a maior bancada hoje da Câmara de Vereadores de Cuiabá e nesse mesmo contexto a gente tem dessa chapa hoje, para se ter uma ideia da força que vem essa chapa, nós temos aí 26, né, dos 28 nomes que já foram testados na urna, o que dá para a gente poder fazer essa projeção. Então, muitas vezes alguns falam assim, mas União Brasil está aí acreditando muito nesse potencial. A gente está acreditando por força das lideranças que vieram, de já terem sido testados na urna e sem fazer até projeção de mais voto, mas que pelo menos repitam aquilo que já fizeram aí na disputa municipal. É uma eleição muito difícil, né? Embora em relação à última, um pouco menos candidatos a vereador e com 2 cadeiras a mais na Câmara, né? O que vai fazer com que talvez você tenha um número de votação superior às últimas eleições. Mas estamos muito pé no chão e União Brasil, pelo fato de ter a candidatura majoritária, nós temos aí o chamado voto de legenda, né? Ou seja, todos que votarem aí no Botelho para prefeito de Cuiabá, esse voto vem como voto de legenda, o que pode agregar mais um. Então, a nossa conta, que pode ser de 5 nomes, né? Com o voto de legenda, podemos sim chegar a 6 nomes, né? Daí, essa fala do vereador Dilemário quanto ao potencial do União Brasil. Perfeito, e é uma construção, professor... Eu não questiono a projeção dos partidos, porque os partidos políticos têm que fazer a projeção e lutar para chegar lá, exatamente, né? Só que no meu cálculo, por exemplo, deu 54 deputados segundo a projeção, ou 54 vereadores segundo as projeções partidárias. Só entra 27. Isso é bom que todo mundo está otimista, né, otimista, João Edson? Muito otimismo em Mas relação a isso, tem que ter pé no chão. Mas eu fiz um cálculo aqui sobre os presidentes partidários, principalmente, que passou foi falando, uma né? régua boa, hein, deu professor? Deu 54, é o número... Pois eu quero ver essa ter que criar mais uma Câmara. Mais uma Câmara para conseguir funcionar, né? Que, por incrível que pareça, é o dobro exatamente do... Né? Exatamente. Mas é um bom número, se a gente cortar tudo pela metade, mesmo assim. Agora tem partido, por exemplo, que está contando com 2 ou 3 nomes, tá? E pode chegar a nenhum. porque a equação ela não é tão simples assim. Exatamente. Tá. No cálculo que nós estamos fazendo do quociente eleitoral, nós calculamos para Cuiabá
que a chapa, para fazer um nome, ela tem que ter uma base de 13.500 votos. Então, esse é o cálculo que é importante ser feito, né? Então, você tem que ter 13.500 votos para o partido fazer um. Então, não adianta a pessoa, até bem intencionada, mas se o pessoal faz 200, 300, 500 votos, não consegue atingir. Exato. Então, essa é a matemática aí, né, do chamado quociente eleitoral, que é referente ao número de pessoas que estão aptas a votar, né? E isso é feito com o cálculo do último ano, de quem realmente foi à urna, né? O cálculo agora é feito pós-votação. Número de votos válido dividido por 27. Isso, exato. Que vai chegar ao número do... Exatamente. Só dizendo que esse número de 13.500 a gente fez com base nos números anteriores. Com base no anterior. E uma pequena projeção do que pode porque a conta é feita exatamente quando termina a eleição, porque só é somado, nesse caso, os votos válidos. Os votos válidos, exatamente. O que deixou de votar, voto nulo, tá terminando não entrando em relação a isso. Gisele, a eleição municipal ela tem uma complexidade diferente. Inclusive, eu defendo uma ideia, quando tem um deputado federal, a gente tem que falar isso, quem sabe alguém faz essa questão, que é separar, no Brasil, as eleições proporcionais das eleições majoritárias. Eu acho que esse seria um santo remédio para a gente, né? O executivo pararia de pressionar o legislativo e o legislativo faria sua campanha voltado mais. A gente parava de xingar um outro. Agora há pouco estava falando sobre isso. A gente trabalharia mais sobre a questão da campanha, né? Mas nós sabemos que esse processo de construção, essa eleição ela serve para duas coisas. Primeiro, serve para testar as novas regras, para saber se pode usar na grande eleição ou não. Então é a eleição cobaia. Primeiro fator. O segundo fator é onde os partidos conseguem formular a sua base, o seu crescimento ou não. Eu falo que é impossível hoje, ainda mais com essas regras de corte, com a questão do financiamento público de campanha, nenhum partido cresce sem eleição. Ele aumenta o número de filiados, mas não tem significado nenhum na eleição em relação a isso. Qual a perspectiva do União Brasil? Lógico que você, muito mais Cuiabá, onde você está, mas a perspectiva do União Brasil em Mato Grosso. Sim, João Edson, só para você ter uma dimensão do tamanho que nós estamos tentando construir União Brasil, dos 142 municípios de Mato Grosso hoje, nós estamos com 111 pré-candidaturas a prefeito, né? Então, e sendo que desses 67 são candidatos à reeleição. Então, a União Brasil, ele se constituiu hoje num grupo político que nós podemos, sim, manter a ser o maior partido do estado de Mato Grosso, né? Nós temos essa liderança forte, que é o nosso governador Mauro Mendes, que está muito bem avaliado em todos os municípios do estado de Mato Grosso, né? Nós temos hoje um conjunto de 4 deputados estaduais, né? Que é o próprio deputado Botelho, Dilmar Dal Bosco, Sebastião Rezende e também Perdão, na verdade agora nós temos 5, né? O Botelho, Sebastião Rezende, nós temos aí, alguém está dormindo. Beto 2-1. O Beto 2-1 é o que veio agora, né? E agora fugiu da minha cabeça, meu Deus, vão me matar aí, alguém. Dilmar Dal Bosco eu já falei, né? Primeira, Júlio Campos. Júlio Campos, isso, exatamente. Esse a gente é não o Júlio Campos. E então nós temos aí, e temos 2 deputados federais, né? O Coronel Assis e eu, que estou lá no Parlamento Federal, né? Então, essa força do União Brasil, um senador, né? Que é o Jaime Campos. Então, esse grupo muito forte, né? Já tínhamos um grupo grande de prefeitos, né? Dentro do estado de Mato Grosso, e eu particularmente tenho uma preocupação muito grande aí com as mulheres do partido, né? Eu estou à frente do União Brasil Mulher, inclusive aproveito a audiência de vocês, né? Para dizer aí que nós estamos organizando para o próximo dia 4 de maio uma capacitação de formação de líderes femininas. Então, estão vindo aí 200 mulheres de todo o estado de Mato Grosso, pré-candidatas a vereadoras, a vice-prefeitas e a prefeitas, porque nós acreditamos muito, né, nessa questão do capacitar de como planejar uma campanha, de o que pode e não pode fazer aí, porque tem as regras eleitorais, seja na pré-campanha, durante a campanha, né, falar um pouco sobre essa identidade visual das nossas candidatas, sobre oratória, sobre essa questão da prestação de contas, que é tão importante aí numa campanha eleitoral, né? Então, muitas participando pela primeira vez. Então, dentro desse contexto,
é de extrema relevância que não se erre ou se erre o quanto menos, né? E o União Brasil como um todo, nós estamos com mais de 800 pré-candidatos a vereadores em todo o estado de Mato Grosso. Então, é um grupo muito grande, né? Também estamos planejando uma capacitação para todos os nossos pré-candidatos, né? Então, dentro desse contexto, né, de formação de um grupo político forte, né, dentro do estado de Mato Grosso, que a gente vem fazendo essa preparação do partido. Isso que eu ia te perguntar, porque nós temos duas proporcionalidades obrigatórias agora na questão da eleição, né? Como que está essa questão? Tanto a questão da mulher como a questão das cotas, inclusive raciais, que tem que ser trabalhado dentro. Porque assim, é sempre muito difícil lidar com essas... Sim, é desafiador, né? Embora a legislação ela fala que pelo menos um dos sexos tem que ter 30% Sim. do gênero, como o número de participação de mulheres na política acaba sendo menor, até tem um vício, né, de linguagem, fala assim, 30% de mulher está preenchido, né? Então, vejam que Cuiabá, por exemplo, que eu tô à frente, nós aí 10 seriam, porque dá 9,4, alguma coisa assim, né? Sempre arredondando para mais, dariam pelo menos 10 mulheres, nós vamos sair com 12, né? Felizmente, aí a adesão foi muito boa. No interior, eu tenho um exemplo que eu acredito que é único no estado de Mato Grosso, que Diamantino, que cabem 12 nomes na chapa, nós temos 8 mulheres. Ali nós passamos, né, o percentual inverteu. 70% ali é de mulheres, na verdade, e 30% de homens. Então, realmente é muito bacana isso, né? E esse trabalho que está sendo feito aí de nós conseguirmos ampliar o número da participação feminina, né? Então, eu fico ali dentro do diretório só fiscalizando as articulações no sentido que a gente garanta, né? Sim. Seja essa cota para as mulheres, para os negros, né? Mato Grosso, a gente tem um estado que tem um proporcional, porque negros para a justiça eleitoral, na verdade, consideram negros e pardos, isso. Né? Então, como a população, na grande maioria, já se declara negra e parda, isso nunca acaba sendo um problema. Mas é realmente a questão de gênero que pesa um pouco mais. E para os cargos de gestão na liderança, que fala-se muito da mulher vice, né? No interior, principalmente, como que é essa questão? Tem candidatas dentro do União Brasil? Sei que a senhora dirige o União Brasil aqui em Cuiabá, mas a senhora tem esse alcance, né, de conhecimento. Como que está o lançamento de candidaturas de mulheres para prefeito? Então, nós estamos aí com o número de 8 pré-candidatas a prefeitas nesse conjunto aí, pequeno ainda, né, em razão do montante aí de candidaturas que nós temos, mas é isso, porque nós temos um número muito grande vindo à reeleição também, né, e digo com muita tranquilidade também o desafio, né, das mulheres do União Brasil, por exemplo, porque quando você tem muitos prefeitos indo para a cabeça de chapa, homens, é muito comum que aqueles vereadores que eles têm mais afinidade venham para o partido, né? Então, muitas mulheres, sim, com receio, às vezes, de ficar dentro do União Brasil numa chapa que pareceu para ela muito difícil, né, pela quantidade de vereadores de mandato dentro da chapa. Então, nós tivemos, sim, algumas perdas nesse sentido de lideranças femininas, né? Mas eu acredito que faz parte de um contexto. Né? Nós, mulheres, precisamos estar em lugares onde nós realmente possamos ganhar a eleição, não só servir de cota, né? Então, a gente acredita muito nisso e acredito que hoje eu, como mulher, estar presidente do partido numa capital do estado, isso demonstra um pouco que o partido tem reconhecido as competências, né? Porque talvez aí era um cargo que fosse cobiçado por muitos, né? Mas o governador Mauro Mendes, a primeira-dama, confiaram em mim essa possibilidade aí de estar à frente do União Brasil e até o momento a gente tem feito o nosso dever de casa. 15h21. Gisela Simone é a nossa convidada, deputada federal, liderando a União Brasil aqui na capital, conversando um pouco sobre o cenário, a engenharia política, ela que é peça fundamental e vem desempenhando um belíssimo trabalho. Mudando um pouco de assunto, deputada, e nós vamos falar de eleição, vamos falar dos trabalhos, vamos sempre, né, voltar a essa pauta. É muito dinâmico, você quer participar, manda para cá 99803-5580. Mais um assunto importante que eu quero ouvir a senhora é com relação aos números assustadores de feminicídio, porque a senhora apresentou saídas para tirar Mato Grosso do topo dessa lista que vem assustando todas as mulheres mato-grossenses. A senhora consegue destacar os pontos altos? A senhora que fez essa sustentação, tem um papel tão importante nessa condução. Fala um pouco, né, aqui com a nossa bancada e principalmente com quem nos ouve sobre essas possíveis saídas que a senhora apontou.
Sim, nós tivemos ainda nessa semana, no início dessa semana, uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que foi para discutir a questão de políticas públicas para mulheres. Porque a questão do feminicídio, em que infelizmente Mato Grosso ocupa o primeiro lugar no ranking, a todo momento quando aparece esses crimes que na verdade assim, com requintes de crueldade, infelizmente, que acabam aparecendo e se destacando na imprensa, se ouve muito, e não que eu não concorde com isso, eu concordo que nós temos que ter penas duras. E dentro desse contexto tem um papel fundamental de toda a bancada federal, né? Nós temos aí um pacote antifeminicídio que já foi proposto pela senadora Margarete Busetti e agora está nas nossas mãos lá na Câmara dos Deputados para que a gente o quanto antes consiga colocar a apreciação. Então esse pacote, por exemplo, dentre as situações que estão postas ali, a pena do feminicídio ela passa para 40 anos, que seria a maior pena dentro do Código Penal, né? Nós temos situação da progressão de regime, que só poderá acontecer depois de cumprido pelo menos 55% da pena, o que é muito importante, porque às vezes a pessoa até pega uma pena alta, mas com pouquíssimo tempo de cumprimento a gente já vê em liberdade, né? Nós temos uma situação da perda do pátrio poder, né? Que seriam aqueles agressores que são pais e que na verdade para tirar do convívio com essa criança, né? E também a situação de não poder, quem é condenado por feminicídio, de não poder aí assumir, seja mandato, seja um concurso público, por exemplo, né? Ou seja, dando aí, na verdade, contornos de realmente você ter uma punição mais compatível com o tipo de crime que ele pratica. Né? Mas o que eu disse nessa audiência é que nós precisamos, né, de políticas públicas que vão muito além de pena. Porque imaginem a seguinte situação, a gente tem acompanhado aqui dentro do estado alguns feminicídios em que os agressores matam aí a vítima, na sequência eles dão um tiro tirando a própria vida, ou eles praticam esse crime na frente dos filhos. Então, uma pessoa que faz um crime como esse, ela não está preocupada com o tamanho da pena que ela vai ter. Entendeu? Porque ela está disposta a morrer para se vingar por conta desse ódio que ela sente. Então a gente verifica que não é só a pena que vai resolver os nossos problemas. E quando nós pegamos estatísticas, e eu mostrei na audiência do Data Senado, onde coloca lá que pelo menos 30% das mulheres já foram vítimas de violência, que 67% desses agressores são maridos ou ex-maridos ou namorados, pessoas que convivem com essas mulheres, e num período superior a 3 anos de convivência, você acaba verificando que isso precisa mudar dentro de uma questão educacional, de uma questão cultural, né? Arraigada aí da mulher como coisa, como objeto, como algo que pertence a alguém, e não necessariamente um ser humano que tem vontade própria, que tem, né? Então, nós precisamos investir mais nisso. É um tema delicado, existe uma resistência de alguns lados, mas nós precisamos acreditar que é um papel da família, é papel da escola, da sociedade como um todo, essa questão educacional, e que nós precisamos desde cedo ter políticas aí que fazem com que isso na prática aconteça, né? Que depende muito do executivo, seja ele em todas as esferas de governo, federal, estadual, municipal, né? Então, é nesse contexto que eu tenho dito, né? Que as saídas, elas estão sim em cessar a impunidade, mas que também existem situações que precisam aí ser feitas, que antecedem isso, né? Gisela, foi bom você tocar nesse assunto, porque essa é uma angústia que eu tenho. E sempre eu fico pensando nessa questão. Por que sempre aparece um político que joga para a plateia? E aumentar a punição, seja em qualquer tipo de crime. Não estou dizendo que não tem que aumentar. Mas aumentar punição para crime nunca inibiu o crime. Exato. Nunca foi educativo. Isso é tão antigo, é de 1760. Os primeiros estudos, e nunca um estudo contrariou isso. Nenhuma pessoa que vai matar ou vai roubar, ele pensa na lei. Eu vou fazer isso porque a lei me... Não, ele vai fazer. Então, aumentar, ficar discutindo sobre essa questão, a única coisa que faz é aquela satisfação vingativa. Fez e teve pena de morte, fez alguma coisa, mas não inibe a questão do crime. E eu não vejo uma discussão, e aí uma negação da ciência. Eu falo que o nosso Congresso custa tão caro, o nosso legislativo no Brasil custa tão caro. Nunca se pensou numa comissão, e aí eu sei que você chegou lá agora,
mas pensar na comissão, escuta, vamos contratar um conjunto de pessoas que são cientistas dessa área, que trabalham essa questão da criminologia. Existem pessoas fantásticas no Brasil que trabalham a questão da criminologia, porque assim, o valor que se gasta para evitar o crime, ele compensa para a gente. Porque uma pessoa presa custa muito caro. O governador, 4 mil por mês. 4 mil por mês. E 4 mil pode ser um salário de uma pessoa que vai dar palestra, vai fazer uma série de trabalhos que vai evitar que 20 pessoas sejam presas por ano. Exato. Se você pegar 20 pessoas por ano que seja presa, olha o valor, o tamanho que você vai ter que pagar por mês, né? Estou falando de 80 mil fixo por mês. Uma pessoa com 4 mil. Ou seja, ter programas no Brasil que a gente trabalhe um processo educativo, sem fazer uma transferência absurda, que toda vez que falamos de educação, querem jogar para dentro da escola. Não é isso. Um país analfabeto acha que todo mundo entende educação. Não entende. Educação é igual medicina, é igual direito, é igual engenharia. Você não deixa o cara dar palpite para construir um prédio de 20 andares sem ter estudado para aquilo. Sabe? Aí aparece os devotos de criar método, criar não sei o que, ainda acha que é cheio de razão. Né? A babaquice tem muito espaço no mundo todo, inclusive no Brasil. Por que não investir um dinheiro num estudo extremamente sério para discutir criminologia no Brasil? Discutir a questão do feminicídio, da violência contra a criança, dessa questão da formação dessas facções. O que faz uma pessoa entrar para a facção? Por que ela entra? Depois que ela está lá, meu filho, é difícil. Porque a própria facção não deixa sair. Mas eu nunca vi ninguém falar, vamos fazer um estudo para entender como a gente faz para as pessoas não entrarem na facção. Porque se não entrar na facção, você facilita. E a gente tem uma mentalidade excessivamente policialesca. A gente quer ver o crime acontecer, porque isso dá audiência, dá notícia, vende matéria, e aí a gente quer punir como forma de satisfação. Só que aí é uma vítima, você não traz essa vítima de volta. Exatamente. Eu concordo plenamente com a sua fala, João Edson. Agora, qual é a situação, e sendo muito pé no chão daquilo que eu estou vivendo, né, nos últimos meses lá na Câmara dos Deputados? A polarização que nós temos no Brasil, de direita e esquerda, ela nos impede muito de resultados concretos. Porque você traz um tema como esse e você já polariza. As pessoas querem mais lacrar do que resolver. Exatamente. Se mandar matar, se tiver prisão perpétua, se tiver pena de morte, isso resolve, entendeu? Então, levam para esse lado, que a gente sabe que não resolve a causa raiz do problema, e você acaba deixando de aprofundar as verdadeiras causas de tudo isso e o que poderia resolver. Né? Então, eu falo assim, não existe fórmula mágica. Existem, claro, grupos de estudos e teorias no Brasil, que a gente sabe que nós estamos aí, um território muito fértil de propostas e ideias, né? Mas nada cientificamente comprovado que possa dar certo. Né? Então, o investimento, sem dúvida nenhuma, seria buscar o resultado para isso. Inclusive tem um estudo no Texas, onde pena de morte foi comum, né? Que descobriu o seguinte: depois da implantação da pena de morte, não alterou nem para cima nem para baixo o número de crimes. Apenas o criminoso se tornou mais cruel. Sabendo que ele ia morrer, ele cometia mais absurdos na hora do assassinato. Mas o índice total... não é aquele negócio, piorou, não piorou. Melhorou, não melhorou. O índice continuou exatamente o mesmo. Deputada, e ainda nesse assunto a gente caminha para o repórter, mas vamos aproveitar os últimos minutos. A senhora fez posicionamentos importantes e ações concretas também foram debatidas, porque liderar um ranking desse é assustador, muito preocupante, de ações possíveis de forma mais célere, né, trazendo o olhar aqui para o nosso estado. Como é que a senhora entende também, que é claro que a gente vai do macro ali, vindo para esse micro, para esse resultado, esse trabalho efetivo, a sensação que tenho é que estamos todos assistindo e não vemos nenhum tipo de mudança, de posicionamento. Como é que, depois desse debate, a senhora pode trazer esse balanço? Como é que a senhora compreendeu que algo vai acontecer de forma mais célere? Então, do que ficou de concreto, como tinham muitos coletivos de mulheres participando aí, desde a sociedade civil organizada até mesmo do poder público participando, sentiu-se a necessidade de nós fazermos um grupo de trabalho para que a gente possa fazer uma proposta que tente ir para o orçamento
ora do governo do estado, ora para as prefeituras, porque nós sabemos que muitos projetos, seja na área educacional, seja de assistência à vítima e uma série de outras situações, ela depende muito dessa questão do investimento, de orçamento, né? Então, é dentro desse contexto que ficou amarrado. Então, nós entendemos que há tanto situações de orçamento para que você brigue, deputada, de investimento. Vou interrompê-la por conta do repórter, mas em breve a senhora continua, é bem rápido. O de 2024. Seguimos aqui com a nossa primeira entrevista, conversando com a deputada federal, líder do União Brasil aqui na capital, Gisela Simona, que, desculpe mais uma vez, deputado, o repórter vem e aí a gente precisa acionar, mas eu vou pedir para a senhora concluir o raciocínio. A senhora falava de um assunto tão importante que é o orçamento para as ações de combate à violência contra as mulheres. Vou pedir para a senhora continuar de onde parou em respeito ao nosso ouvinte que também ligou o rádio agora. Vamos voltar para a nossa pauta do dia. Exatamente. Então, eu dizia que na conclusão da audiência pública, né, realizada aí na Assembleia Legislativa, onde nós tratávamos sobre políticas públicas para mulheres, né, uma das coisas que ficou muito clara é que precisamos de orçamento. Dinheiro para poder executar políticas públicas para mulheres dentro do estado de Mato Grosso. Isso seja na área social, na área da segurança, né, na área da educação. E, para isso, nós precisamos saber exatamente que tipo de projetos que nós queremos executar. Então, a ideia é formação de um grupo de trabalho, né, que estaríamos aí coordenados pela Janaína Riva, que é a mulher ali que solicitou da Assembleia, a nossa deputada estadual, que solicitou a Assembleia para que nós possamos nos reunir, tentar pontuar aquilo que realmente é importante hoje para essa rede de proteção das mulheres, que é tanto pela sociedade civil organizada, representante do executivo, do legislativo, e termos até julho, né, que geralmente é o mês ali que se começa essa questão de fazer o orçamento do próximo ano, que a gente esteja com isso pronto. Deputada, também é importante ter mais mulheres, e aí voltando, que vira e mexe a gente vai e vem para essa pauta eleitoral, importante ter mulher com a caneta na mão, em decisão, em situação de decidir, como a senhora está como deputada, na bancada, nesse preparo também do partido, esse olhar de mulher é importante, porque se não tiver uma mulher sentada na mesa para decidir, parece que a coisa não anda, deputada. Exatamente. E o que a gente diz, né? Não basta ser mulher, é importante entender a representatividade das mulheres num espaço de poder como esse. Porque nós somos poucas, mas se nós nos uníssemos naquilo que nos une, concentrar forças, isso seria muito importante também, né? Porque nós temos aí situações hoje, desde pautas legislativas, que muitas vezes se nós tivéssemos o apoio de todas as mulheres do estado brigando por isso, né, projetos importantes que possam ser executados e que dependem de recurso e nós fôssemos aí firmes no único pedido, isso seria muito importante, né? Então é preciso, e agora aproveitando essas eleições de 2024, que nós vamos poder renovar aí as câmaras de vereadores dos nossos municípios de Mato Grosso, é muito importante que tenham esse olhar. E algo que me marca muito, né? Eu que estou com essa experiência de estar presidente de partido, entrevistei muitas pessoas que queriam ser vereadoras, e quando a gente entrevista, né, sem nenhum preconceito em nada que eu vou dizer, mas quando você entrevista homens que vão ser candidatos, geralmente você pergunta, e aí, você está aqui, né? Qual o motivo? Então, geralmente eles falam assim, não, eu trabalho com um político fulano de tal há tantos anos e tal, agora chegou a minha vez do grupo de ser o candidato, ou na minha família todo mundo ali já ocupou algum mandato e tudo mais, e ele quer vir para a política. É uma busca pelo poder. Mas quando a gente conversa com mulheres, é muito interessante, porque muitas vêm por uma causa. Então é uma que tem uma criança que é autista, soube das dificuldades e quer vir lutar por isso. É uma que é professora e fala do quanto que poderia melhorar a educação se tivesse um representante que realmente defendesse a causa delas, né? É uma situação, muitas vezes, enfim, de lutas aí específicas por alguém doente na família, que teve dificuldade com a saúde pública, né? Então você vê essa diferença desde a intenção de vir para a política, né? Então por isso eu falo que faz muita falta isso, e ter como prioridade, né? Por exemplo, numa eleição municipal,
Um dos pontos, né, nós estamos aí elaborando o plano de governo do Botelho, e nós falamos lá, né, por exemplo, eu trouxe assuntos, falei, gente, creche, né, Cuiabá tem um déficit de creche gigante, nós precisamos ter isso na pauta, isso precisa estar pontuado como algo necessário, mas às vezes é isso, é uma mulher que muitas vezes nós que temos que parar de trabalhar para poder cuidar dos filhos enquanto estão nessa idade infantil, é que pensamos nisso, que temos isso como prioridade. Muitas vezes não é porque o homem não pode propor, mas é porque talvez por não sentir na pele os mesmos problemas, isso é diferente. Né? Eu estou brigando muito em Brasília hoje para que a gente consiga implantar a Política Nacional de Cuidado, porque vejam que a grande maioria das mulheres hoje, nós temos uma vocação que é nossa, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de cuidar dos idosos, né? E isso é uma profissão, aliás, não é uma profissão ainda no Brasil, não está regulamentada, isso está lá na Câmara para ser votado, né? Você, muitas vezes, a gente teve uma audiência pública com a Federação Nacional das Empregadas Domésticas, ela dizia, a gente é contratado para limpar a casa, mas a patroa deixa pra gente o horário para dar remédio para as crianças, para os idosos, eu ajudo a fazer tarefa, eu tenho que passear com os pets. Então você vê que é uma complexidade de atribuições que aquela pessoa tem, que não é mais só limpar da casa. E isso precisa estar muito definido para que a gente não tenha exploração da mão de obra, né, de uma pessoa que muitas vezes foi contratada para cuidar da casa, mas que junto com isso ali da limpeza da casa, ela está cuidando também das pessoas dessa casa, né? Então a profissão do cuidador é algo que é de extrema relevância para o nosso país, ainda mais numa sociedade que está se tornando cada vez mais idosa, né, em que a gente começa a ver essa necessidade de ter cuidadores de idosos mais profissionalizados, né, no sentido que saibam exatamente qual é a atribuição dele dentro daquele lar. Então são situações que são importantes, que na grande maioria são ocupadas por mulheres. Então eu vejo que são passos aí que a gente precisa avançar no Brasil, que tudo isso colabora com um tratamento justo, digno da mulher brasileira. A senhora falou na creche, me lembrei aqui das notícias que demos na semana passada, né, da morte do menininho numa creche particular lá no Marajoara, em Várzea Grande, e depois a agressão a uma criança de 1 ano numa creche municipal recente, aqui em Cuiabá. Também nessa capacitação, né, nessa remuneração. Até levantamos isso, né, da angústia das mães que precisam deixar essas crianças fora os creche, casos que não vêm a público, né? Pensando, meu Deus, que a mãe tem esse grave, sentimento, né, e esse olhar, e consegue, né, colocar na mesa esse assunto e colocar de forma muito específica, como a gente infelizmente tem noticiado aqui, casos muito tristes de mães que precisam trabalhar, deixam os filhos na creche para acontecer situações como essa. Um morreu, deputado, a outra ficou com marcas pelo corpo. Então é uma situação que a mãe sofre muito, é sempre muito apreensivo. Mas quando você busca as mulheres no poder para colocar, é sempre minoria e aí fica desigual demais. É que tem coisa que as palavras faltam, né? É difícil você explicar e chegar e explicar isso para um homem, essa angústia que se sente, né? Sentimento nem sempre palavra descreve, né? Exatamente. E tendo uma mulher ali nesses espaços de poder, ajuda, né? Com esse sentimento que a senhora destacou. Sentimento, né? Eu apresentei, aliás, uma PEC, não apresentei porque eu estou na fase de pedido de apoiamento, né? Mas uma PEC exatamente ouvindo muitas angústias de mães, que é para que, na verdade, todas as mães que são mães de filhos com doenças incapacitantes e que acabam tendo que parar de trabalhar para poder se dedicar exclusivamente aos cuidados dos filhos. Hoje acontece muito isso com quem tem um filho que é autista, né? Tem uma situação que muitas terapias, o tratamento diário que você não tem como compatibilizar com o trabalho, para que ela, tendo 15 anos de contribuição com a Previdência, que ela possa aposentar de forma integral e não proporcional como é hoje. Porque no momento delicado da vida, ela acaba ainda tendo que ficar com uma remuneração menor do que aquilo que ela teria. Então, eu acredito que a sensibilidade de conviver com pessoas que passam por esse problema, né, que confidenciam para nós essas angústias do dia a dia, que nos fazem, assim, propor legislações que realmente vêm ao encontro, né, dessas necessidades. Eu vou fazer uma conta de padeiro aqui. Minha cabeça é matemática, eu jogo tudo para número para tentar. O número não resolve tudo, mas é uma parte importante. Nós temos, em média, 52% do eleitorado brasileiro femininos. Considerando que todos têm problema, significa que mais de 50% dos problemas brasileiros estão ligados diretamente à questão do feminino.
O Congresso Nacional, se não estou enganado, é 12 ou 13% de mulheres no Congresso. Estamos com 17 agora. 17 agora. 17%. A anterior era 12, passou para 17%. Agora é o número recorde da história do Brasil. Não esqueci, porque é dia do meu aniversário. Fiquei com ele fácil na cabeça. 17%. A minha pergunta, 50% das mulheres que estão lá, elas têm pautas femininas? 50%. Será que chega, deputada? É uma pergunta difícil, né? Nós temos aí... principalmente a extrema-direita não gosta muito de falar de pautas femininas, né? Aliás, nenhuma pauta, né? Confunde muito a questão do feminismo com pautas femininas. Isso é muito ruim, né? Então, assim, existe um misto ainda que acredito que tem que ser quebrado no Brasil, né? Que quando você fala, por exemplo, de pautas hora da mulher, hora do negro, como que são pautas minhas, é como se fossem pautas da esquerda, né? E isso é muito ruim, porque você... vejam que sendo direita ou esquerda eu continuo negra, sendo direita ou esquerda eu continuo mulher. Então são pautas suprapartidárias que deveriam fazer aí ser de todos, né? Independentemente aí de partido político. Então é algo que nós precisamos superar no Brasil. E tem uma outra questão que a gente tem que calcular dentro disso, né, Gisela, que é o seguinte: toda pauta feminina beneficia um homem. Porque toda pauta feminina tem uma mãe que tem um filho que tem alguma coisa. Exato. Nem todas as pautas masculinas beneficiam mulheres. Pauta masculina beneficia só o homem. Exato. Mas 100% das pautas femininas obedecem... Todos somos filhos de uma mulher. Exatamente. Né? Muitos homens são pais de meninas, né? Então não deveria nem ser uma discussão de gênero, deveria ser uma coisa mais... A gente deveria ser mais concreto, mais sensível a esse tipo de coisa. É um interesse da sociedade como um todo, né? Deputada, só por conta do tempo, pode concluir. Porque... Não, só ia complementar que, na verdade, é por isso que a gente luta e é isso que eu acredito muito, né? E eu não me canso, ainda que eu levo muitos nãos, assim, eu converso com todo mundo, da direita, da esquerda, se é uma pauta que eu entendo que é importante, eu tento justificar. Às vezes a gente leva uns carões aí da vida, mas faz parte, né? E aprendi, né, nesse tempo que eu já estou lá, que Brasília tudo é muita articulação. Você resolve muito nos cafezinhos da vida, nos almoços da vida, dialogando ali fora. Por quê? Porque, por exemplo, Mato Grosso tem uma bancada muito pequena, nós somos 8 de um contexto de 513. Então você tem que estar o tempo todo se articulando com pessoas de todos os estados do Brasil para você conseguir um apoiamento de uma PEC, como a que eu fiz. Eu preciso de mais de 200 assinaturas. Sim. Então isso faz com que a gente se mexa bastante. E tem articulado muito bem, deputada. Só para não fugir o raciocínio, a senhora, quando citou aí o caso das creches, falou de um planejamento aí da candidatura do deputado Eduardo Botelho, e a gente falava aqui no começo do programa da situação da nossa capital, nesse planejamento, a senhora que lidera o partido, olhando para o cenário crítico da capital mato-grossense, tem alguns pontos que seja possível a senhora destacar como debatidos em conjunto com o partido? Ainda não é possível, né? Porque estão sendo feitas reuniões preliminares, há um interesse muito grande por parte do Botelho, que na verdade se ouçam técnicos especialistas em várias áreas, né? E que também leve esse debate para a sociedade como um todo antes de se dizer exatamente as propostas. Então, está se ouvindo muita gente, né? Desde pessoas técnicas especializadas em cada área, como também é uma vontade de levar isso para a sociedade para verificar se realmente é isso que ela quer. Então, esse momento aí está escaneando, podemos dizer assim, todos os problemas? Todas as áreas, da saúde, da educação, da questão da mobilidade urbana, da necessidade de obras estruturantes para a cidade, essa questão da recuperação financeira do município, né, de possíveis parcerias que nós podemos ter, porque vai ser uma ginástica, né? E a gente acredita, independente de sigla partidária, que o próximo gestor, na verdade, ele tem que ter esse perfil de articulação com o governo do estado, com a Assembleia Legislativa, com a bancada federal, com o governo federal. Tudo será importante para recuperar, consertar Cuiabá. E focar mais em estudos, né? Não só no feeling, não é só o que eu quero, é o que a sociedade precisa. Deixa eu fazer uma pergunta minha saindo aí. O Legislativo brasileiro, ele passou a ter uma participação muito importante dentro do orçamento. Em contrapartida, quem não entra na primeira cadeira tem uma dificuldade dessa interferência no orçamento. Já faz um tempinho que está lá. Esse orçamento já teve possibilidade de botar a mão para distribuir um pouco ou ainda está fora?
Eu tive a felicidade, na verdade, de poder, na verdade, no primeiro ano ali, né, que Sim. ainda estava pelo período de 4 meses, de poder sentar junto com o Fábio Garcia, né, e podermos aí juntos, na verdade, fazer uma distribuição das emendas, né? Então, na verdade, 2024 agora vai ser o primeiro ano que eu mesmo, Gisela, já estarei aí no comando das emendas, mas lá em 2023 eu ainda estava na condição ali mesmo de ficar por 4 meses, né? Então, de um ano você ficar 4 meses, o Fábio tinha a maioria ali das emendas, mas conseguimos aí fazer muita coisa. E agora a gente já começa com o recurso que nos está sendo transmitido por conta Sim. das comissões, né? Agora mesmo, nesse início de ano, eu consegui aí o total de 11 milhões que a gente já está fazendo a destinação, principalmente para a saúde do estado de Mato Grosso. Por isso que eu acho que tinha que ter um orçamento para suplente. Fixo já. Fixo. Seria interessante. Não, muitas vezes as pessoas não entendem isso. Quanto mais tiver pessoas que participar do orçamento, mais localidades e mais problemas serão atendidos no estado, no município, no Brasil. Boa sugestão, professor. Sim. Gisela, vamos falar um pouco ainda desse seu trabalho tão atuante. O relógio joga contra, não é, Washington? Vai chegando o fim, mas ainda dá tempo de falar um pouco sobre a Embrapa, né? A Gisela, que assumiu a vice-presidência de frente de desenvolvimento da Embrapa. O nosso estado é um estado tão importante, essa definição, todos temos muito a ganhar com o seu trabalho e a sua atuação. Já começou a atuar? Conta pra gente. Então, na verdade é aquilo, né? As pessoas me conhecem muito como Gisela do Procon, a área do consumidor continua sendo a minha principal bandeira, tem a questão da representatividade aí das mulheres, né? Mas algo que a gente não pode deixar de se interessar e fazer parte é com relação à questão da agricultura, né? Nosso estado aí é o maior produtor de alimentos, né? Hoje, e nós precisamos sim entender essa pauta, né? E na medida do possível trabalhar. E a Embrapa é uma empresa pública que, na verdade, deveria ser aí a maior fonte de pesquisa, seja para alimentos que muitas vezes o Brasil não produz, que possa produzir, né? Numa situação de nós termos aí aumento de quantidade de safras, né? Aumento da produção, né? A questão de pastagens, e vejam que a Embrapa hoje ela passa por alguns problemas de investimento mesmo, de orçamento, de falta de pessoal, né? No sentido de poder realmente ser essa grande fonte de conhecimento para a produção agrícola do país. Então, foi criada uma frente mista. Quando eu falo frente mista, de senadores e de deputados, né? E aí nós então assumimos aí como representante dos deputados, né? Com a vice-presidência, e do Senado tá a antiga ministra da Agricultura, que é a Tereza Cristina, né? Então, uma grande honra para mim poder estar aí à frente dessa frente, representando aí os deputados nessa direção da frente parlamentar, que vai discutir muito isso, né? Produtividade, eficiência e sustentabilidade. Inclusive, Exatamente. Foi um questionamento recente, o governador participou de um programa nacional, onde a sustentabilidade, Sim. as ações de Mato Grosso foram destacadas. Muito importante ter uma deputada à frente, não, professor? Verdade. Veja bem, a gente é um estado cuja economia está baseada nesses elementos, Exato. Né? Porque é o seguinte, como que funciona o Congresso? Ele vai funcionar do mesmo jeito. Se você participar, vai acontecer. Se não participar, vai acontecer do mesmo jeito, né? Então, essa participação ela é muito importante dentro desse processo. E os encontros são quinzenais, mensais? Na verdade, durante toda semana existe uma reunião. Então, como ela foi criada agora, né, na última semana, então nós vamos ter a primeira reunião exatamente para fazer esse panorama do Embrapa no Brasil. Ouvir um pouco como é que está a estrutura, né, quantas unidades nós temos dentro do país, o que realmente está sendo concretizado, o que tem de orçamento, conhecer um pouco mais. Aqui em Mato Grosso fica em Sinop, eu também não fui até lá, quero fazer a visita para que a gente possa conhecer a nossa realidade e levar a nossa demanda, né, para que junto com isso a gente possa, com essa frente, chegar ao governo federal e dizer das reais necessidades do Embrapa se tornar a potência que nós precisamos que ela seja. Aqui nós temos duas, né, Embrapa Sinop, que é pertinho do aeroporto, fácil chegar lá, descer do aeroporto 2 minutos está lá, né? E temos a Embrapa Pantanal, né? Que deve ficar dentro desse mesmo... Você deve representar as duas, provavelmente, Sim, né? Com certeza. Dentro dessa interlocução tão importante. A comissão, ela terá agenda ordinárias?
Então, nós não fechamos o calendário, ainda não foi aprovado, porque não teve a primeira reunião, foi só a formação, mas teremos, né, uma agenda sim ordinária de reuniões, né, provavelmente aí sempre às terças-feiras, provavelmente deve ter uma reunião ordinária, né, e podendo ter as reuniões tanto internas ali como externas, né, que seriam até em visitas em missão oficial para cada uma dessas unidades aí. Maravilha. Tem pergunta aqui. Quem está participando? Deixa eu abrir aqui. Mário Luiz está mandando a sua mensagem. Já existe uma enorme distorção no orçamento federal devido ao fato de destinar um volume muito grande de recursos para os deputados e senadores sem a devida vinculação dos mesmos a um projeto nacional. E com essa proposta, essa conversa, né, de mais recursos para os suplentes, será que a situação não ficaria pior? Ele coloca, será que a vaca não vai para o brejo? Como é que podemos responder ao nosso ouvinte, deputada? Na verdade, a proposta foi do João Edson, não foi minha, né? Não, como que é o nome do ouvinte? Deixa eu abrir de novo o professor Mário Luiz. Mário, quanto à questão da falta de um plano, de um projeto nacional, concordo plenamente com você. Né? Só que a gente tem que separar as coisas. As decisões das emendas, se elas bem aplicadas, se elas vai para o sentido, ela vem direto para o cidadão. O deputado federal está mais próximo do cidadão do que o presidente da República e os seus ministros. Ele precisa desse caminho indicativo. E a ideia de ter a parte suplente não é dar mais dinheiro, não. É do dinheiro que já tem lá, que é bem alto, né? Já ter um valor destinado para caso das suplências. Porque o que acontece? Muitas vezes o deputado titular, não é todo mundo que gosta de deixar lá o outro entrar 3 meses, 2 meses, 4 meses, não. Verdade. Ele deixa o cara entrar, mas não tem direito de contratar nem o café. Empaca? Só ir lá e voltar. Eu já fui assessor lá, sei como é que é. O cara, você só tem o direito, você senta na cadeira aqui o dia que eu não estiver aqui, tá? Porque se eu vim aqui, nem nas cadeiras você senta. Naquela lá, bem então, longe. Assim, e assim, quanto mais o rodízio tiver, mais regiões serão atendidas. É verdade. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, os 2 próximos do União Brasil, nas suas sequências, você lembra o nome? Quem são? Então, na sequência, tem o Antônio Bozaipo, que ele tem uma votação muito grande na região da Araguaia. Exato. Né? E nós temos a Marciane Fritzen, que é de Rondonópolis. De Rondonópolis, tá vendo? Seria regiões diferentes atendidas. Exatamente. É essa questão do grau da importância. Agora, a sua preocupação é extremamente válida. Agora, essa preocupação ela não vai resolver nem no formato que está hoje. Foi uma sugestão do professor. Aí é uma outra situação para ser resolvida no Brasil. Deputada, acabando nosso tempo, mas eu sei que a senhora vem de um evento importante do governo, tem um evento mais tarde, pode destacar para quem está nos acompanhando agora? As entregas mais cedo a senhora estava acompanhando, sim. As entregas dos veículos, não? Exato. Participamos hoje, né? Junto ao governo do estado, nós temos a Secretaria de Assistência Social, né? E dentro do programa aí nós temos o Ser Mulher, né? E hoje foram entregues 2 vans equipadas aí para fazer o atendimento de mulheres aí de forma itinerante, né? Então vejam que hoje, desde o cartão do Ser Família, né? Mulheres aí que têm essa renda abaixo de R$250 per capita na família, pode ter o cartão, né, do Ser Família. Hoje, mulheres que são vítimas de violência doméstica podem ter o auxílio aluguel depois dessa, né, tendo que sair de casa aí para poder sair desse ciclo de violência. Então, são vários projetos que a Secretaria tem que muitas vezes só quem está na capital que acaba sendo beneficiado. Então, levar essas vans que ficaram lindas, viu? Muito bem aí, na verdade, identificadas, indo para o município vai ser muito bacana, onde durante esse atendimento vão ter palestras educativas também, né, com relação aos direitos da mulher. Então, muito bacana. Eu fiquei muito feliz aí com essa entrega hoje, né? E daqui a pouco nós teremos, né, para quem é cuiabano, principalmente, 17 horas, às 17 horas nós vamos ter uma entrega aí de uma avenida importante aqui próxima à Avenida das Torres, né, em que vai desafogar um pouco esse trânsito. Exatamente, vai ajudar muito aí na mobilidade urbana da capital. Aliás, perto daqui. Pertinho, vamos direto, né, professor? Vamos fazer a cobertura. Direto. Deputada, tempo apenas de se despedir e agradecer, parabenizar pelo trabalho, pela atuação e por sentar sempre aqui e falar claramente, de forma transparente e direta com o nosso ouvinte. Eu que agradeço, deixo aí o meu Instagram, Gisela Simona Oficial, para todos aqueles que querem acompanhar o nosso mandato, poder sugerir, criticar, né? Nós estamos à disposição aí para poder sempre tentar fazer o melhor por nosso estado de Mato Grosso. E no meio dessa agitação, ela ainda vai ser madrinha de casamento. Daqui a 20 minutos. Eu vou te dizer. Que mulher, né, professor? Só as mulheres entendem.